Hello! Tudo bom, meus amigos? Aqui quem vos fala é o professor Tássio, professor de inglês instrumental. Amigos, bem-vindos à nossa plataforma EAD da Netcom. Esta é a nossa disciplina de inglês instrumental 1. E como sempre, dando aqui algumas dicas para um bom aproveitamento durante o nosso estudo. Escolha um local tranquilo, ou seja, choose a quiet place. Afaste-se do celular. Get away from your cell phone. Tenha um lápis e papel por perto. Have a pencil and paper around you. Ok. Meus amigos, na aula passada a gente viu tópicos sobre tempos do presente, não é isso? Mais precisamente o presente contínuo e o presente simples. E nessa aula, dando continuidade à nossa ementa de inglês instrumental número 1, lembrando que a gente está seguindo à risca a nossa ementa, a sequência exige que a gente continue agora com os temas Simple Future e Simple Past. Então, futuro simples nada mais é do que o futuro simples. O que seria esse futuro simples, né? Lembrando essa palavrinha aqui, what? É a mesma palavrinha que faz o WhatsApp. Então, o WhatsApp é o aplicativo do o quê? É o aplicativo do quê? Mais ou menos isso. Na verdade, pessoal, o WhatsApp ela é uma expressão que já existe no inglês, né? Ela é tipo assim, e aí, o que tá rolando? É mais ou menos nesse sentido. Aí eles mudaram o up de UP e botaram o app de aplicativo. Essa foi a sacada assim, genial do WhatsApp, né? Porque a expressão em inglês mesmo, que já existe bem antes do aplicativo, bem antes da era tecnológica, é a expressão what's up. WhatsApp é tipo, e aí, o que tá rolando? Aí eles pegaram esse up de UP e botaram o AP para ficar o aplicativo. Então, sacada genial. Então, what is it? What it is? What it is? O que? O Simple Future. O que é o Simple Future? É falar sobre uma ação no futuro. É falar sobre alguma coisa que ainda vai acontecer, que irá acontecer. E o que esse will aqui entre parênteses? Esse will é justamente o irá. Então a gente vai ver que no inglês a gente tem o verbo do jeito que a gente viu na aula passada, um verbo no presente acompanhado desse will. O will geralmente vem antes, tá? E esse will ele vai dizer que é o irá. O will é irá em inglês. Então irá jogar, irá comer, irá dormir, irá. Tá entendendo? Então o will vai vir. Então will play, will eat, will sleep, tá? Então esse will, quando vocês virem ele no inglês, quer dizer exatamente isso, irá. Irá acontecer. Já já a gente vai ver no próximo slide alguns exemplos e vai ficar bem mais claro. When it's used, quando? When é quando, tá? When, inclusive essa aqui pode ser uma palavra que você veja sozinho em uma frase. Você pode falar assim, eu fui para a Itália. I went to Italy. Aí a pessoa fala assim, when? When é quando? Quando você foi para a Itália? E o que eu falei antes foi I went. Went é W-E-N-T, esse é o passado do verbo go. Maravilha. When it's used. Quando é usado? Ele é usado para indicar algo depois. O will, o simple future, quer dizer, ele sempre vai indicar alguma coisa futura, né? Processo futuro e algo que vai acontecer depois. E a gente frisa isso porque o verbo em si, ele não vai mudar. O que vai mudar é a partícula que vai estar acompanhando ele, que é o will. E esse will, gente, é irá. Irá, tá? Além disso, esse will também na língua inglesa, é considerado uma vontade. É como se fosse a vontade, tá? Por exemplo, quando uma pessoa morre, ela deixa um testamento, digamos assim, em algumas situações, né? E esse testamento é chamado de will também. Will. O will do falecido. O que dizia o will do falecido? Então, uma vontade, tá? Além de ser uma vontade, é algo futuro também, né? Porque esse will do falecido só vai vir à tona quando ele realmente deixar o nosso plano, né?
E agora vendo alguns exemplos de Simple Future. Para facilitar, eu trouxe os exemplos da aula passada, que a gente viu na forma de presente, agora a gente está vendo aqui na forma de futuro, tá? Então, na aula passada eu falava assim, eu venho da Alemanha, eu sou da Alemanha ou venho da Alemanha, né? Aqui nessa aula eu já estou falando o seguinte, I will come from Germany, ou seja, eu irei vir da Alemanha, eu estarei vindo da Alemanha, eu irei come from Germany, ok? Então, essa frase, ela muda totalmente o sentido porque eu coloquei o will aqui. Se você tirar o will da frase, a frase ainda existe, ainda pode tá correta dependendo da situação. Vamos fingir que não tem o will. Aí ficaria I come from Germany. O que quer dizer I come from Germany sem o will? Quer dizer, eu venho da Alemanha, tá? Ou seja, eu estou fazendo uma viagem e aí o último lugar que eu vou é a Alemanha e eu vou vir da Alemanha. E se eu estiver me referindo a isso no futuro, eu estou dizendo, eu irei vir da Alemanha. Eu vou chegar no Brasil em junho e eu estarei vindo da Alemanha, eu irei vir da Alemanha. I will come from Germany. Alright? Will. Olha aqui. Irá. Irá. Lembrando que o inglês, como ele é de uma língua, de uma família diferente, né, de idiomas, e comparado ao português, aqui a gente iria fazer como no português. Eu irei vir, né? Já não é o irá propriamente dito, é o irei. Mas o inglês, como é simples, gente, o inglês é bem, bem lindo também por conta disso. Eu acho isso muito bacana do inglês. Esse will vai ser will para irá, para irei, para iríamos, para várias formas, tá? O inglês é menos complicado com o português, na minha opinião, que o português, né? Segunda frase, she will live in Brazil. Eu falava na aula passada que ela mora no Brasil. Aqui eu já estou falando que ela irá morar no Brasil. She will live in Brazil, tá? She will live in Brazil. Ela irá morar no Brasil. You will eat chocolate. Você irá comer chocolate. Maravilha. E o simple past? Simple past seria o passado simples. O passado simples. What is it? O que é ele? O que é isso? É uma forma de falar sobre uma ação ou um verbo que já aconteceu. E na maioria das vezes, na maioria, não todas, isso é importante a gente saber, na maioria das vezes ela se mostra como o verbo, que a gente já conhece alguns, como play, jogar, eat, comer, sleep, dormir, mas a gente vai já ver exemplos que vão ficar mais claros, tá? E quando ele é usado? Para falar de algo que já aconteceu, algo que está no passado, já aconteceu e já acabou. Isso é muito importante, já tem que ter acabado. Porque se for um verbo passado que ainda está sendo feito, aí a gente não pode usar essa regra. Então, eu falava na aula passada, quando a gente falou de presente, falava assim esse quadro. Hello, Anne. I'm calling from London. Eu estou ligando de Londres. Aqui eu já estou falando assim. Hello, Anne. Eu liguei para você de Londres. I called. Olha o ED aqui. Então o verbo que a gente viu era o call. Call é chamar ou ligar, tá? Call. C-A-L-L. E o ED é algo que está sendo passado. Ou seja, ele quer indicar aqui o passado dentro desse verbo. Então, não é mais ligar, é liguei, tá? Por que é liguei? Porque tem o I aqui, o I é eu em inglês, né? E o inglês é tão legal, como eu falava para vocês, que vai ser liguei, vai ser, ou seja, called, mesmo se a pessoa mudar aqui. Se for eu, você, nós, eles, tudo vai ser called. I called, you called, he called, she called, we, que é nós, called, they, eles ligaram. They called. Tudo é called, gente. Enquanto no português vai mudar o ligar o tempo todo. Eu liguei, você ligou, ele ligou, eles ligaram, vós liguei. É tão difícil que fica complicado a gente saber todas as formas verbais todas as formas verbais, né? É muito complicado, mas no inglês é bem mais simples e a gente pode usar essa mesma figura do verbo call para todas as pessoas, tá?
E aqui no segundo exemplo, did you study there? Did you study here? Você estudou aqui? Você estudou aqui? Ou seja, o verbo que está no passado é o verbo estudar. Você estudou aqui? I traveled around South America. Estou falando no passado também. Eu viajei ao redor da América do Sul. Eu viajei pela América do Sul. I traveled around South America. I traveled around South America. Very good. Aqui só lembrando para vocês que em vez de a gente falar América do Sul, a gente fala South America. Como se a gente trocasse o terminho, né? Isso acontece muito quando a gente vai falar no inglês, de vir para frente do outro, né? Então, por exemplo, a África do Sul se chama South Africa. South Africa. Então, amigos, Simple Future versus Simple Past, a diferença é clara, né? O Simple Future traz informações futuras que ainda vão acontecer e que ainda não começaram quando a gente está falando de hoje em dia, ainda não começaram no nosso tempo presente. E a diferença é muito, muito clara, porque o Simple Past ele se refere ao momento passado e acabado em relação ao que estamos vivendo. Tá? Então há uma grande ruptura aí. Past passou para trás, past. Sempre que vocês virem past, passado. Future, futuro. Além de que past em inglês, também para quem utiliza tecnologia no seu dia a dia, já deve ter visto essa informação aqui, past, essa palavra past. Quando você vai falar copiar e colar, copy and paste, ok? Paste também serve para copiar, mas sempre fica muito claro quando a gente está falando inglês se a gente está falando de passado ou de cópia, tá? Isso daí é um caso clássico que eu sempre falo também para todos, é a história do can, né? O can é um dos verbos que a gente vai ver, um verbo muito importante, que é o verbo poder, C-A-N, can. E can, C-A-N, também é lata em inglês. Então, se a gente vai falar lata de Coca-Cola, can of Coke. Lata de cerveja, can of beer. E can de poder, I can. Então, eu posso. Então, é o mesmo, tá? Mesma palavra, mesma escrita, mas totalmente diferente no sentido. Simple Future versus Simple Past. A diferença. Alright, here we have just one extra S. Ok, now it's okay. Então, amigos, I will call from London. Eu irei ligar de Londres amanhã, tomorrow, alright? Tomorrow, amanhã. I will call from London tomorrow. Isso aqui é futuro. Versus, hello Anne, I called you from London. Eu liguei para você de Londres, passado. I will like to study here. I will like to study here. Eu irei gostar de estudar aqui. Versus, I liked to study here. I liked to study here. Alright? Eu gostei de estudar aqui. E no terceiro exemplo, I will travel around South America. Eu irei viajar ao redor da América do Sul, pela América do Sul. Versus, I traveled around South America. É muito sutil essa diferençazinha que dá o ED na palavra, né? Vocês devem ter percebido. A palavra travel é viajar e a palavra viajei, traveled. Então, travel, traveled. É uma coisinha bem pequena, bem pequena mesmo. Sutileza, né? Mas quando você está falando isso com outras pessoas que falam inglês, fica claro no contexto, tá? Bem no contexto fica claro. É um pouco parecido com os números também, gente. Os números são muito próximos, a gente vai ver eles futuramente. E aí, por exemplo, quando você vai falar 15 e 50, são muito próximos em inglês, que é 15 e 50. Então, uma outra situação, a gente tem que repetir para a pessoa. A pessoa vira para a gente, eu estava fazendo um trabalho de tradução em 2020 mesmo, e eu estava com um grupo de pessoas que falavam inglês, e tinha outros próximos, e eles viraram para mim e falaram, você falou 15 ou 50? Aí eu falei 50, 50, e não 15, não 15, não 15. Então, às vezes fica complicado, a gente tem que pedir mesmo, né, para a pessoa repetir, não tem problema nenhum nisso, mas em geral o contexto da conversa já deixa claro. Então, amigos, eu deixei uma lista de exercícios,
mandem as respostas. Pode ser por e-mail, mas é preferível que subam na nossa plataforma mesmo, tá? Meu WhatsApp está aqui para qualquer dúvidas, como sempre, tá bom? Estou disponível, qualquer dúvida de inglês que vocês tenham, podem estar me procurando. E thank you for watching!